Eu penso que essa dimensão judicativa, né, assim, da crítica, desse lugar do juízo, né, de uma avaliação com cara de juízo que, enfim, que exprime, né, algum tipo, de juízo de qualidade, né, de juízo, eh, que vai talvez hierarquizando, né, os saberes, as produções, as formas de criação. Eu acredito que esse modus, operandi é muito restrito, né, ele de fato não dá conta da riqueza e das potências da possibilidade da crítica, enquanto processo de interlocução, né, processo de troca, de interlocução, né, seja com um artista ou com uma obra ou com uma determinada ideia, e de modo geral enquanto processo analítico, né. Eu acredito na dimensão analítica da crítica, mas não acredito que análise seja sinônimo de juízo, de avaliação, né. Eu acho que é importante analisar no sentido de produzir, fricções, né, de fazer perguntas, de colocar, né, lançar, perspectivas específicas, ler as coisas, né, contra certos panos de fundo, sejam históricos, né, políticos, éticos, enfim, sociais e estéticos também, mas, não me parece que análises necessariamente implique em avaliação e juízo, assim. Então, eu acho que concordo com a leitura de que essa dimensão judicativa da crítica é muito restrita, mas com isso eu não estou jogando fora a dimensão analítica. Eu acredito nesse lugar analítico acima do, né, da intencionalidade específica de ajuizar sobre algo, né, apenas. E acho que o exercício analítico, ele não fala, obviamente, apenas daquilo, né, que é seu objeto, que é, enfim, seu sujeito, seu assunto, mas fala muito daquele que olha, né, daquele que está fazendo análise, que está, né, ali se colocando numa relação, num processo de embate com aquilo que está analisando. Então, é por essa troca, né, essa perspectiva em perspectiva, né, essa perspectiva não só do objeto de arte ou da obra, enfim, mas também daquele que olha, que eu também acredito na importância da dimensão analítica, porque a gente pode pensar, né, na importância de olhar criticamente para a obra de arte, mas, produzir constantemente, né, é uma crítica de caráter mais analítico, nos dá também a oportunidade de olhar, né, criticamente para os olhares sobre a arte, né, para as perspectivas correntes, né, num determinado espaço-tempo, num determinado contexto histórico, né, social, geopolítico. Então, acredito que isso é tão importante quanto falar da arte em si, da obra em si, né, fazer esse processo enfim, de tornar mais evidente, né, porque está em uso, né, porque está sendo exercitado, enfim, uma dimensão crítica sobre os olhares, né, enfim, as perspectivas que se tem sobre a arte num determinado contexto, e não só sobre uma ideia, assim, um tanto quanto genérica da arte. Olha, eu acredito que as práticas são muito diversas, e que por isso, são impossíveis de serem universalizadas, generalizadas, assim, né. E eu acredito que justamente por essa diversidade, elas estão de alguma forma em conflito, né. Não num conflito, no sentido, sei lá, mesquinho do termo, né, mas num sentido produtivo, dialógico, né, enfim, de mútuo e construtivo questionamento, assim, né, e principalmente experimentação de modos diversos de fazer, modos, né, alternativos, divergentes, né, de se praticar tanto a curadoria quanto a crítica. Então, eu acredito que sim, né, essas diferenças estão dadas e estão sendo constantemente produzidas, né, mas que sublinhar, né, enfim, intensificar o olhar, né, para elas como uma espécie de fla-flu, né, uma coisa assim meio,
enfim, com cara de disputa, de competição, é o que talvez não esteja rolando, né, nesses termos agora, assim, eu acho que hoje a gente endereça o debate sobre curadoria, talvez de um jeito menos competitivo, com cara de, né, disputa por hegemonia, né, como às vezes a história da arte nos lega, né, e não que não exista essa disputa por hegemonia, mas acho que o modo como a história e a historiografia, né, são construídas, acaba, né, deixando essas disputas em primeiro plano. E aí eu acho que não é que elas não existam hoje, não é que esses conflitos não existam, mas talvez eles não sejam endereçados como tal, né? Eles estejam acontecendo e sendo lidos, abordados, né, de outras maneiras, por outras portas. Então, eu acredito que sim, que existem, né, talvez só não tratados nesses termos, assim, né, acho que talvez, enfim, articulados de outra maneira, mas penso que é inegável de que há muitos modos distintos de se fazer curadoria, e penso que também é inegável que esses modos têm implicações muito contundentes, né, seja do ponto de vista social, econômico, político, histórico, estético, e que essas implicações, elas são densas e sérias e contundentes, a ponto de não, enfim, de não sei lá, não serem acolhidas apenas pela ideia de diversidade, assim, né, por uma ideia de multiculturalismo, onde cabe de tudo, né, onde todos são bem-vindos. Eu acho que as implicações são tão profundas e tão estruturais, né, dos modos como fazemos as coisas, ou como deixamos de fazer, né, as nossas práticas, que elas geram sim debate, né, que elas têm consequências, que elas produzem efeitos no mundo, que elas produzem efeitos sobre corpos, sobre instituições, sabe, e eu penso que é importante falar disso, assim, eu acho que não me interessa ser muito partidária de uma falsa ideia de multiculturalidade, ou, sabe, ou de muitos modos de fazer, como se a gente vivesse num tipo de diversidade harmoniosa, sabe? Eu acho que essa diversidade, ela é divergente, e acho que é maravilhoso que seja divergente, né? Sem que isso implique necessariamente num processo de disputar a hegemonia, né? De querer criminalizar a prática do outro, né? De tornar o outro subalterno, de dizer que é inválido, né? Eu acho que a gente não precisa a gente não precisa insistir na ideia de hegemonia para defender ainda assim, né, a dimensão rica, produtiva, que o conflito, que o debate, né, enfim, que dimensões aí as mais diversas de uma, sei lá, de uma dialética pode ter, assim, então. Olha, eu não, eu tenho dificuldade, assim, em me identificar com uma única abordagem, assim, talvez pensando abordagens, político, epistemológicas, assim, da prática da arte, talvez eu me identifique com uma visão geral, assim, que é uma visão, não formalista, no sentido de não defender um projeto de forma como projeto, de estetização, né, da experiência sensível, como processo de autonomia dessa forma, né, eu acho que eu me vejo mais filiada inclusive a um pensamento formal, sim, porque eu acho que eu adoro pensamentos e discussões formais, então não tem a ver com negar a discussão formal, mas discussões que pensam a forma levando em consideração sempre, né, a complexidade, né, das implicações da forma no mundo, né, e de como a forma também está agindo no mundo e sofrendo ações, né, então eu acho que eu me vejo, assim, em linhas gerais, dessa forma, mas como eu não sou, talvez até por ter tido uma formação como artista, fiz uma faculdade de arte, assim, de alguma forma, eu não me identifico com esses discursos que pensam arte como uma espécie de área de comunicação ou de conteúdo, exclusivamente, assim, eu gosto de pensar forma,
né, eu acho que o pensamento formal é muito importante, e acho que a gente tem que disputar, inclusive historicamente, essa construção do formalismo, assim, né, eu acho que o pensamento formal não pode ser colonizado pelo formalismo, assim, né, acho que ele é muito mais complexo, mais rico, ele opera e age no mundo de maneiras múltiplas, de modo que a ideia de formalismo, né, assim como a gente, né, entende, né, esse debate no campo da arte, é absolutamente restrita, pequena, né, incapaz de abordar, enfim, a complexidade do problema formal. E aí, por gostar, acreditar e aprender muito também com as discussões formais, eu não consigo, por outro lado, né, aderir a uma espécie de agenda, que se vê quase que exclusivamente como um campo, eh, de conteúdos e, sabe, e talvez de conceitos, assim, que que conseguem ser comunicados por uma espécie de discursividade específica, que são muito bem acolhidos pelo verbo, pelas palavras, né. Eu tenho então uma certa dificuldade, em reduzir a experiência da arte a uma experiência da narrativa sobre a arte, ou, sabe, ou dos temas tratados por uma eventual, né, obra. E aí, assim, por isso eu não me sinto nem formalista, né, porque eu acho que, não, assim, penso a forma totalmente implicada dentro de uma perspectiva social, racial, política, enfim, histórica, etc., de modo que eu não consigo isolar a forma dentro de uma ideia de formalismo, né, e mais por outro lado também não me vejo muito vinculada a um determinado tipo de discursividade que, às vezes, inclusive por antagonismo ou até por preconceito, rechaça a discussão formal, rechaça o pensamento formal, assim. É, e aí, enfim, eu não sei, assim, não me identifico com nenhum desses dois lados específicos do Fla-Flu, e acho que a atenção a aspectos fundamentais levantados por um outro, né, desse binarismo aí esquemático, né, que a gente está fazendo aqui só para fins de, enfim, de comunicação, assim, por um videozinho e tal, eu acho que aspectos que são levantados, né, por todas essas agendas são super importantes, e que devem operar não como um guarda-chuva universal, né, que a gente, né, enfim, que sirva para tudo, mas que são, enfim, são territórios aí disponíveis para que a gente use um ou outra, né, dispositivo, questão de acordo com as singularidades, com as especificidades daquilo que a gente está debruçado sobre, né, enfim, acho que pode ser muito violento, querer aplicar, né, sobre um trabalho que tem, por exemplo, todo um pensamento, uma pesquisa formal, né, querer aplicar sobre ele quase como, né, uma camisa de forças, uma espécie de analítica, uma espécie de discursividade, né, muito específica de uma determinada agenda, sei lá, seja decolonial ou de outra natureza, enfim. E vice-versa, né, pode querer ser, né, pode ser muito violento, você querer cobrar de trabalhos que estão preocupados, né, com outras performatividades, né, que, sei lá, estão explorando outras formas de linguagem, né, enfim, querer cobrar deles uma filiação, né, ou que sejam devedores de conceitos, interesses que estão, né, em outros territórios da forma. Então eu acho que é importante que a gente conheça, né, as várias possibilidades desse debate, e eu acredito que é possível fazer uso, né, de aspectos específicos desses campos, né, de debate, desses paradigmas aí, a depender daquilo com o qual a gente está se relacionando, né, acho que qualquer desejo de uma abordagem universal já é, de partida, muito fracassada, né, então, e aí eu acho também que no campo da curadoria, isso tem várias outras implicações, porque
porque, assim, é muito difícil e diferente, né, você querer, enfim, é impossível querer falar só de equivalências entre, por exemplo, fazer a curadoria de uma exposição individual ou de uma coletiva, né, assim, quando a gente faz uma coletiva, talvez, a gente possa, pela natureza, que uma coletiva acaba, né, enfim, dando, né, acaba protagonizando a espécie de partido curatorial, uma espécie de hipótese, né, de reunião né, daquelas presenças, daquelas obras, enfim, enfim, daquilo que está ali, né, posto em convivência, enfim, acho que aí a hipótese acaba ganhando um protagonismo, né, e talvez com isso uma determinada agenda do curador, né, já que você me perguntou, assim, né, como eu me vejo, né, e com o que eu me identifico. Mas quando você vai fazer uma individual, por exemplo, esse lugar da identificação muito pessoal, né, quase, né, às vezes com reivindicação de autoria, tal, por parte dos curadores, é totalmente reposicionado, assim, né, acho que você curar exposições individuais ou curar retrospectivas, curar artistas que têm, né, já uma longa trajetória, né, passa por ouvir, né, por escutar, ouvir com muita atenção quais são os interesses que vêm daquelas obras, né, e muitas vezes, por mais que você seja um curador que nos seus textos, nas suas teses, enfim, nas coletivas que você cura, você tem um interesse, sei lá, numa agenda em torno da colonialidade, por exemplo, é possível né, que na relação com obras, né, com uma trajetória, por exemplo, de décadas de um artista, você se veja convocado enfim, a abrir a escuta para outros interesses, né, outras preocupações. E aí eu estou dizendo isso porque esse tipo de, enfim, de complexidade da prática curatorial coloca em xeque é, essa espécie de onipotência dos interesses e da agenda do curador, sabe? Eu acho que é importante, politicamente, eticamente, que esses interesses da curadoria e do curador entendam que precisam ser pormenorizadas, né, colocadas numa escala menor diante dos interesses, né, do artista, né, ou do conjunto de problemáticas mobilizados por uma determinada obra, um determinado período histórico e tal. Então eu acho que mesmo quando a gente acredita muito numa coisa, quando a gente pessoalmente está muito, né, e politicamente muito envolvida, militantes, etc., eu acredito sim que parte, né, não todo, mas uma parte específica do exercício curatorial é, inclusive, não estar 100% grudado nos nossos próprios interesses e agendas, né, resguardar, né, salvaguardar um espaço de movimento, sabe, de oxigenação para interesses e agendas que não venham necessariamente do âmbito da curadoria, né, e por isso eu acredito que tanto curadoria quanto crítica são exercícios de interlocução, são exercícios, né, sempre com um outro, né, seja esse outro uma pessoa, né, uma obra, uma ideia, enfim.